Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não é obrigado a pagar tratamento de fertilização in vitro. Os ministros da terceira turma consideraram que essa técnica é um procedimento artificial, expressamente excluído dos planos de assistência à saúde. Minas Gerais ganha mais uma unidade de proteção e assistência ao preso. Nós vamos desafogar o sistema carcerário e os que vão cumprir pena aqui, eu acredito que realmente terão dignidade no seu cumprimento de pena e voltarão para a sociedade pessoas melhores. A Justiça de São Paulo condena o ex-auditor fiscal da Receita por lavagem de dinheiro e concussão. Segundo a decisão, Arnaldo Augusto Pereira cobrou mais de R$1 milhão em propina para autorizar a construção de um condomínio na cidade. E saiba quais são os casos em que os casamentos podem ser anulados. Olá, boa noite. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que uma empresa de transporte por aplicativo não é responsável por objetos esquecidos por passageiros dentro do carro. Cladimir é motorista de aplicativo. Trabalha cadastrado na empresa Uber há 2 anos. Ele é mais um entre os 600 mil brasileiros parceiros da Uber no país. Para transportar os passageiros, utiliza o próprio veículo. Verificar se alguém não está deixando um pertence no carro, segundo o motorista, faz parte da rotina de trabalho. Eu me sinto na obrigação de fazer a averiguação do veículo após uma viagem. Então, nessa averiguação, eu já constato se houve algum objeto perdido, esquecido ou não. Afinal de contas, quando um cliente deixa algo no carro, quem deve ser responsabilizado? O motorista, o passageiro ou a empresa dona do aplicativo de transporte? Recentemente, a Justiça julgou o caso de uma pessoa que esqueceu dentro do veículo R$ 850 e os documentos pessoais. O passageiro entrou em contato com a empresa do aplicativo, que avisou que o motorista entraria em contato para devolver os documentos, mas isso não ocorreu. O consumidor fez boletim de ocorrência, reclamou no PROCON e pediu na Justiça a devolução dos objetos e indenização por dano moral no valor de R$ 10 mil. Ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou o pedido de indenização. Para o tribunal, não cabe à empresa guardar os pertences pessoais, que são de responsabilidade do passageiro. Mas se ficar comprovado que o motorista está com os objetos, deve devolver ao dono. O Uber apenas seria um mero intermediário entre o motorista, o transportador, e o transportado, que seria o passageiro. Então, neste sentido, trouxe a ideia de que não teria nenhum ilícito em caso de perda de pertence e localização num período logo posterior. Flávio esqueceu um carregador de celular durante uma viagem a Salvador no período de carnaval. Ele até entrou em contato com a empresa para reaver o aparelho, só que o problema não foi resolvido. Agora ele diz que está mais cuidadoso. Quando eu estou entrando no carro, já deixo tudo aqui na minha mão, no bolso, para não correr o risco de deixar novamente, porque ter perdido essa bateria portátil, não ter tido um retorno da empresa de aplicativo, isso me deu um prejuízo grande e eu sinto falta da minha bateria até hoje. Aí estou mais atento para não acontecer de novo. A Justiça de São Paulo condenou a 18 anos de prisão Arnaldo Augusto Pereira. Ele é ex-auditor fiscal da Receita e ex-secretário de Planejamento de Santo André, na região metropolitana do estado. Entre os crimes estão lavagem de dinheiro e concussão. Segundo a decisão, Arnaldo Augusto Pereira cobrou mais de R$1 milhão em propina para autorizar a construção de um condomínio na cidade. O pagamento foi feito entre os anos de 2010 e 2012, quando ele era secretário de Planejamento. Como prova, o Ministério Público apresentou comprovantes de depósitos em nome de Arnaldo e depoimentos de funcionários da empresa que presenciaram a exigência de vantagens indevidas. A defesa dele diz que ainda não foi notificada da sentença, mas que vai recorrer da decisão. O atacante Neymar foi intimado a depor na Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de crime virtual. Ele deverá comparecer à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática na próxima sexta-feira. A polícia quer saber os motivos que levaram o jogador a publicar nas redes sociais imagens e conversas de uma mulher de 26 anos que o acusa de estupro.
O jogador recebeu intimação nesta segunda-feira na Granja Comari, onde está em concentração com a seleção brasileira para disputar um amistoso contra o Catar na quarta-feira em Brasília. A investigação corre em sigilo. Em Mato Grosso, a população se uniu para falar da importância da adoção. Um cartaz que diz muito, que traduz em palavras o sentimento de Dejanir e Ana Cecília em relação à filha Ana Clara. Se depender de um tempo eu tirar meu coração por Ana Clara, eu tiraria. Hoje eu resumo ela como a minha vida. Eu deixei de trabalhar como eu trabalhava antes, eu trabalhava dia e noite, hoje eu trabalho menos e assim, dedico a minha vida a ela. Adotar é um ato genuíno de amor e Carmita sabe muito bem o que isso significa. Ela adotou 4 filhos, Mateus, Eduardo, Tiago e Maria Beatriz. Carmita, qual que é o sentimento? É o sentimento de acordar todos os dias, eles são a razão do meu viver. O que a sua mãe significa para você, Eduardo? Ela significa muita coisa para mim, por causa que eu amo muito ela, sempre me inspirou ela, tipo, tudo minha, tudo. Esse sentimento é compartilhado pelo casal Adelício e Graça, que adotou Luiz Felipe após 4 anos de espera na fila da adoção. Realmente é um ato de amor, amor ao próximo. E quem está na fila da adoção revela qual é o sentimento pela espera do filho. A gente recebeu, o certificado de habilitados, então assim, cresceu ainda mais a expectativa. É preciso falar sobre adoção, conscientizar as pessoas sobre a importância dessa causa. E uma das ações foi a caminhada no Parque das Águas, realizada pela Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, Ampara, em parceria com o Poder Judiciário. Muitos mitos, muitos preconceitos ainda, então nós precisamos sim discutir, debater muito o assunto. Os números da Comissão Estadual Judiciária de Adoção mostram que em Mato Grosso, até abril deste ano, são 948 pretendentes habilitados para adoção, 569 crianças e adolescentes acolhidos, 75 crianças e adolescentes disponíveis para serem adotados. O que revela para a gente que é um número quase 13 vezes maior que tem disponível de número de crianças e adolescentes e que precisa ser discutido, a sociedade precisa mais participar, precisa opinar, precisa participar dos projetos que o Poder Judiciário desenvolve, que outras entidades também desenvolvam, para que esse tema ele seja tratado naturalmente dentro da sociedade, né? E essa que é a finalidade desse movimento, sempre chamar a atenção das pessoas, das famílias que têm seus filhos, para olhar para essas crianças e adolescentes que não têm nenhuma família. Adotar é amor. Adoção é amor. E a seguir, vamos mostrar quais os casos em que os casamentos podem ser anulados. E é possível anular um casamento? E por qual motivo você faria isso? O Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou a pena de um pai que espancou o próprio filho, um bebê de 5 meses. O homem alegou que o filho chorava muito quando era alimentado. E ao levá-lo ao hospital, disse que o filho tinha se engasgado com leite. Mas o médico que examinou a criança percebeu os sinais de agressões. No julgamento, o desembargador França Carvalho, relator do caso, afirmou que o bebê desenvolveu várias sequelas, como deslocamento da retina, lesão do nervo óptico e atraso cognitivo por causa das agressões. Na decisão, os desembargadores determinaram a pena em 12 anos de prisão em regime fechado. A Justiça do Distrito Federal negou a anulação de um casamento por causa de traição. O Código Civil estabelece os casos em que é possível dissolver a união, mas o processo não é comum e também não é simples. Ninguém casa pensando em se separar, mas os dados revelam o contrário. 1 a cada 3 termina em divórcio. E é possível anular um casamento? E por qual motivo você faria isso? É possível sim anular o casamento, mas não é por qualquer motivo e traição não é um deles. Tanto é que a Justiça de Brasília negou o pedido de uma ex-esposa que queria anular a união. Ela descobriu a infidelidade do ex-companheiro um pouco depois do casamento. O desembargador que analisou o caso disse que, apesar do comportamento não ser correto, a legislação não permite anular em casos como este. Traição. Por quê?
É uma coisa que você deposita confiança no parceiro e ele acaba não mostrando aquelas expectativas que você esperava durante o relacionamento. E você, algum motivo te levaria? Traição também. O casamento aconteceu porque foi da vontade minha e dele. E alguma coisa, se no percurso alguma coisa deu errado, acontece. É a forma dele me tratar, né? Porque tem pessoas que é de um jeito quando ele está namorando e quando casa já é outra coisa totalmente diferente. O Código Civil brasileiro estabelece a anulação de casamentos nos seguintes casos: quando uma ou ambas as partes forem menores de 16 anos, se a autoridade que realizou o casamento não tem permissão legal para realizar a cerimônia. Há também os chamados erros essenciais, que envolvem doenças sem perspectiva de cura e problemas judiciais, e ainda se houver coação. A lei também traz as uniões que não são válidas, no caso, nulas, como casamento com parentesco natural ou civil, ou seja, irmãos, pais de filhos e pessoas casadas. Essa advogada explica que o pedido que desfaz por completo uma união e a pessoa volta a ser solteira é bem diferente do divórcio e da separação. Para que haja anulação ou a decretação da nulidade do casamento, é necessário procurar um advogado para que seja ajuizada uma ação. Caso não seja possível buscar um advogado, você pode buscar a Defensoria Pública, que também vai auxiliar e judicializar a questão. Quando o casamento é anulado, a pessoa procura um cartório, que vai cumprir a decisão da Justiça. Você pega já o novo registro, e o registro, então, ele diz que existe uma sentença de anulabilidade ou de nulidade, você leva na Polícia Civil e você tira os documentos, você faz as anotações pertinentes na Receita Federal em matéria de CPF. Tá? A única coisa que permanece, tendo havido filhos, os filhos permanecem. Tá? Que aqueles efeitos da decisão não atingem os filhos. Não é possível apenas um dos pais dar ao filho do casal o sobrenome de algum antepassado que não faça parte do próprio nome. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Denis Pereira. Era assim que o bancário se chamava até os 35 anos. São 4 anos com um novo nome, Denis Pereira Renovato. A mudança foi para incluir também o sobrenome da mãe. Antes era apenas o do pai. Foi uma escolha dos dois. Meu pai e minha mãe decidiram, na época do registro, registrar só com o sobrenome do meu pai. Foi a mãe de Denis que sugeriu a alteração na certidão de nascimento. Mudança que, para ele, fez a diferença. Claro que eu fico feliz, de ter um documento com o sobrenome, é oficial agora. Mas fazer uma alteração no nome não é tão simples assim. No caso do Denis, ele conseguiu porque era maior de idade e queria ter o sobrenome da mãe, o que lhe é de direito. Caso diferente analisado pelos ministros do STJ, que decidiram não ser possível que apenas um dos pais queira dar ao filho do casal o sobrenome de algum antepassado que não faça parte do próprio nome. No caso analisado, os pais celebraram acordos sobre a pensão alimentícia, mas permaneceu a divergência quanto ao nome do bebê. A criança foi registrada com 2 sobrenomes maternos e um paterno. Só que o pai pediu a inclusão de um segundo sobrenome para homenagear a bisavó paterna da criança. Tal sobrenome, entretanto, não foi repassado ao pai, já que a bisavó, ao se casar, deixou de usá-lo. No STJ, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, negou o recurso especial do pai. Para o magistrado, a homenagem refoge à função do nome, que é identificar o indivíduo em seu convívio social e em seu núcleo familiar. O ministro Vilas Boas Cueva alegou ainda que não é justificável que se obrigue alguém a portar todos os nomes familiares das gerações passadas, sem haver razão relevante e concreta para isso. Em outro julgamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que plano de saúde não é obrigado a pagar procedimento de inseminação artificial de pacientes. Uma mulher que tem problemas de saúde que a impedem de engravidar espontaneamente solicitou que o plano de saúde custeasse o tratamento de fertilização in vitro. A primeira instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo consideraram abusiva a cláusula que exclui a fertilização in vitro como técnica de planejamento familiar e julgaram procedente o pedido de custeio por parte do plano. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça.
Mas os ministros da terceira turma consideraram que essa técnica é um procedimento artificial, expressamente excluído dos planos de assistência à saúde, de acordo com a lei que regulamenta o setor e também segundo a Resolução 387 de 2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época do pedido. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que, embora a resolução exclua a inseminação artificial, autoriza outros 150 procedimentos relacionados ao planejamento familiar. Assim, considerou que os consumidores têm assegurado acesso a métodos, técnicas, acompanhamentos e exames clínicos para auxiliar na gestação. Todos os ministros da terceira turma seguiram o entendimento da relatora e afastaram do plano de saúde a obrigatoriedade de pagar pela fertilização in vitro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a União e o Estado do Amazonas forneçam e mantenham em estoque um medicamento de alto custo na rede pública de saúde. O novo Seven é usado na prevenção de sangramentos associados a cirurgias. Uma caixa com dose única custa, em média, R$20 mil. E a seguir, a Semana Nacional de Conciliação traz agilidade na solução de conflitos trabalhistas. É importante conciliar tanto para a empresa quanto para o reclamante. A Semana Nacional da Conciliação promoveu várias ações para fortalecer a resolução mais rápida de conflitos trabalhistas. Na Bahia, a Petrobras foi uma das empresas que participou do mutirão. Anselmo trabalhou como administrador da empresa Worktime por 4 anos, prestando serviços para a Petrobras, até que a terceirizada começou a entrar em crise. Houve atraso de depósito de ticket de refeição, de atraso no salário, passava do 5º dia útil, a gente ficava na expectativa de receber o salário e não recebia. E os amigos tinham que pegar dinheiro emprestado, tudo isso para poder honrar com os compromissos. Como o trabalhador deve agir neste caso? Ele deve procurar um advogado, certo? Para buscar a vinculação com o órgão público e acionar na justiça essa empresa para que ela responda pelas obrigações que não foram cumpridas pela empresa que quebrou, que faliu. Nesta ação, a Petrobras foi a subsidiária do contrato e teve que arcar com os passivos trabalhistas da terceirizada. A partir do momento que a empresa pública contrata uma empresa terceirizada para prestar serviço, essa empresa pública tem a obrigação de fiscalizar a execução do serviço dessa empresa que foi contratada. O acordo de Anselmo faz parte dos mais de 44 processos colocados em pauta pela Petrobras durante a Semana Nacional da Conciliação. Na Bahia, mais de 4.000 processos foram colocados em pauta. A coordenadora do Sejusc 1 do TRT5, juíza Doroteia Azevedo, explica o esforço conjunto que é feito em prol da cultura conciliatória. Normalmente nós só fazemos pauta à tarde no Sejusc, mas na Semana de Conciliação, extraordinariamente, fazemos também pauta pela manhã e à tarde, para atender um maior número possível de processos. Na verdade, a Petrobras entrou em contato com o tribunal, com o Sejusc, propondo esses acordos. São processos específicos, tem parâmetros específicos, que é trazido pelo jurídico interno da Petrobras. Ambas as partes cedem e aí você concilia da melhor forma possível. É importante conciliar tanto para a empresa quanto para o reclamante. Ambas as partes saem em vantagem porque a gente antecipa o término de um processo de uma maneira agradável, tanto para um quanto para outro. Minas Gerais ganhou mais uma unidade prisional da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Lá é utilizado um método que prioriza a humanização no cumprimento da pena. Veja na reportagem de Silvana Monteiro. A APAC masculina de Varginha tem capacidade para receber 42 detentos vindos do sistema penitenciário convencional. A obra, iniciada em abril de 2018, foi realizada em pouco mais de um ano. O juiz-diretor do Foro de Varginha, Tarciso Moreira de Souza, titular da primeira vara criminal e de execuções penais da comarca, destacou o fato de a unidade ter sido construída com recursos de prestações pecuniárias. O investimento foi todo oriundo das verbas da prestação pecuniária, que são as condenações em processos criminais. A verba foi arrecadada através do Fundo Regional do Estado, dessas prestações pecuniárias. Foi em torno de R$1 milhão.
parte dela foi deste fundo e parte foi da prestação pecuniária da própria comarca. A instalação ocupa uma área de quase 900 metros quadrados, com espaço para 7 celas, horta, fábrica de bloco e oficina de reciclagem. Inicialmente, as vagas para o cumprimento de pena aqui na APAC de Varginha serão destinadas apenas a presos do regime fechado. O presídio de Varginha tem capacidade para 90 pessoas. No entanto, existem mais de 300 presos no local. O presidente da APAC de Varginha enfatizou a importância da unidade para o aprimoramento da execução penal na região. Essa superlotação carcerária hoje não é só regional, né? A gente tem uma superlotação carcerária em âmbito nacional. E a APAC Varginha, com a capacidade de 42 recuperandos, que hoje nós vamos trabalhar com aproximadamente 10% daqueles que estão cumprindo pena lá. Nós vamos desafogar o sistema carcerário e os que vão cumprir pena aqui, eu acredito que realmente terão dignidade no seu cumprimento de pena e voltarão para a sociedade pessoas melhores. O secretário de Segurança Pública e Administração Prisional, general do Exército Mário Lúcio Araújo, enfatizou o comprometimento do Estado em encontrar alternativas mais eficazes para a recuperação de presos. Além de custodiar aqueles que feriram a lei, nós precisamos dar condições para ele retornar melhor para a nossa sociedade. Aí o sistema APAC cai como luva. É um modelo que avança de forma segura para dar efetividade à execução penal de uma forma mais leve e de uma forma que possa recuperar o indivíduo para que ele retorne ao seio da comunidade. O método APAC valoriza a humanização no cumprimento das penas privativas de liberdade. Para promover a reinserção social e diminuir os índices de reincidência, são empregados 12 pontos que envolvem, entre outros, o respeito, a ordem, o trabalho, a família e a espiritualidade. Segundo a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, só em Minas Gerais já foram criadas 8 unidades femininas e 43 masculinas que utilizam a metodologia APAC. A previsão é de que nos próximos anos, mais de 200 estejam em funcionamento em todo o estado. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos agora ter a redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane, boa noite. Traga as notícias mais quentes para a gente. Oi, William, boa noite para você e boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma notícia aqui de Brasília. O Tribunal de Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de 2 mulheres acusadas de matar e tentar esconder o corpo do filho de uma delas. De acordo com o boletim de ocorrência, elas colocaram o corpo esquartejado do menino de 9 anos numa mala e em mochilas que foram encontradas por pessoas que acionaram a polícia. Também aqui no Distrito Federal, a 11ª Vara do Trabalho anulou a validade do processo seletivo do hospital de base e determinou: o gestor do hospital deve demitir 66 profissionais contratados no ano passado. Esse foi um pedido do Ministério Público do Trabalho numa ação civil pública. A sentença também determina que o gestor, que é o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, pague uma indenização de nada menos do que R$ 500 mil por danos morais coletivos. Essa decisão ainda cabe recurso. E agora vamos a São Paulo. A 5ª Vara do Tribunal do Júri da capital recebeu a denúncia contra a universitária de 29 anos que jogou a filha de 3 anos pela janela do 5º andar do prédio onde mora antes de tentar se matar. A menina sobreviveu porque o vidro de um carro que chegava ao prédio amorteceu a queda. Ela já recebeu alta. Já a mãe continua em estado grave no hospital. A mulher vai responder por tentativa de homicídio. Segundo o Ministério Público, que ofereceu a denúncia, ela arremessou a filha pela janela com o propósito, sim, de matar a criança. E a gente fica por aqui. Tudo que você viu aqui no Jornal da Justiça está lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça também fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.